Em 2009, os países lusófonos, o que são países lusófonos? Os países que adotam a língua portuguesa como língua oficial, língua pátria. Muito bem. Assinou-se, então, em 2009, esse novo acordo de unificação de algumas regras do nosso idioma. Em 2009, assinou-se o acordo, que deveria entrar em vigor obrigatório em 2013, mas houve uma prorrogação para 2016. Faremos agora o estudo da primeira parte desse acordo ortográfico, que seria o uso do hífen, tão problemático na nossa vida. Vejamos. Aqui se observa a comunidade dos países lusófonos, ou da língua portuguesa. Sabemos que o português surgiu em Portugal. Mas hoje é falado, obviamente, no Brasil, em Angola, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Ilha da Madeira, Açores. Então, esses países formam a comunidade dos países de língua portuguesa. O porquê desse acordo? Exatamente para que fossem unificadas, né, algumas regras. Isto é, cada país apresentava suas características pertinentes, particulares. Então vejamos a nossa primeira parte, o uso do hífen. Funções do hífen. Por que se usa esse tracinho tão complicado? Quando se usa? Em primeiro lugar, para separar as palavras, as sílabas das palavras. Será que houve mudança? Sim, houve uma mudança, segundo o novo acordo. Que mudança seria essa? Deverá o hífen ser repetido na linha subsequente da palavra a ser separada. Ou seja, devemos obedecer ao processo de translineação, que vem a ser isso. Observe um exemplo. Imagine que separemos a palavra caderno no final da linha. Hífen, no. Não é assim? Translineação. Mudar de linha. Usa-se esse hífen. Não é mesmo? Para separar as sílabas. Muito bem. Mas agora imagine que eu tenha o composto guarda-chuva. Guarda-chuva é um composto hifenizado, ligado por hífen. Então, se eu termino a linha e tenho de colocar o hífen, e na translineação eu coloco a palavra chuva, se eu não colocar um hífen aqui, fica parecendo o quê? Que guarda-chuva não apresenta o hífen. Então, deve-se repetir o hífen na translineação das palavras hifenizadas. Mais um exemplo. Suponha que terminemos uma linha com encantar lá. Encantar alguém. Se eu não colocar um hífen aqui, fica parecendo o quê? Que encantá-la é uma palavra só.
E, na verdade, é uma forma verbal com um pronome enclítico. Portanto, é essa a primeira função do hífen. Vejamos o exemplo desse caso. Deve-se, primeiramente, estudar o novo acordo ortográfico, para depois aplicá-lo. Então, nós temos o hífen de aplicar. Na translineação, usa-se o hífen novamente, no seu dia a dia. Vamos à segunda função. Usa-se o hífen para separar os itens de um itinerário. Por exemplo, ponte Rio-Niterói. Estrada Rio-Santos. Muito bem. Antigamente, era obrigatório o uso do travessão. Então, por exemplo, ônibus, bairro, centro. Ou seja, o ônibus que percorre a linha do bairro ao centro. Era obrigatório o uso do travessão. Com o novo acordo, pode-se também usar o hífen. Então, hoje, uma das funções do hífen é separar os itens de uma enumeração. Vejamos os exemplos. Ponte Rio-Niterói. Estrada Belém-Brasília. Ônibus bairro Centro. Estrada Rio-Santos. Lembrando que o uso do travessão continua correto. Então pode-se usar os dois sinais. Podem-se usar os dois sinais. Ok. Terceira função do hífen. Assinalar a ênclise ou a mesóclise do pronome oblíquo. Vamos recordar o que vem a ser mesóclise, o que vem a ser próclise, o que vem a ser ênclise. Os pronomes pessoais oblíquos assumem 3 posições diante dos verbos. Se um pronome oblíquo for empregado antes do verbo, nós teremos a próclise. A próclise. Muito bem. Por exemplo, não me queira mal. Este me está antes do verbo. Então nós temos a próclise. Depois do verbo, nós temos a ênclise. A ênclise. Não é isso? Por exemplo, queira-me bem. Não me queira mal é próclise. Queira-me bem é a ênclise. En depois, pró antes. E a mesóclise é no meio. Meso, meio. Mesóclise. Essa colocação é típica de uma língua cultíssima. Raramente se usa a mesóclise, principalmente no Brasil. Muito bem. Então, na mesóclise e na ênclise, você usa o hífen, obviamente. Então, por exemplo, detive-me para não brigar. Detive-me, esse pronome oblíquo me está enclítico ao verbo deter. Apresentar-lhes-ei a proposta. Apresentar-lhes-ei a proposta. Mesóclise. Porque a forma verbal é apresentarei a proposta. A vocês. Apresentar-lhes-ei. Mesóclise. Queira-me bem, que não lhe custa nada. Fique tranquilo, dar-lhe-ei notícias. Observe no terceiro exemplo. O lhe, que não lhe custa nada, seria a próclise, que obviamente não requer o hífen.